Globo Rural. Oferecimento Mitsubishi L200 Triton. A picape casca grossa de verdade. Hoje o Globo Rural vai falar de sucessão familiar no campo. Você já sabe quem vai ser o próximo a cuidar do seu sítio, da sua fazenda? No sul de Minas, a chuva atrapalha o fim da colheita do café. Mas, por outro lado, traz um alívio para os produtores rurais. Em Mato Grosso do Sul, começou a temporada de comercialização de touros reprodutores. E este ano, a procura está maior e o preço pago pelos animais também. Em São Paulo, a gente fala sobre criação de porcos. Os animais estão lambendo corrente, mordendo grades e pedaços de metal. Será que isso quer dizer falta de ferro na alimentação? Começou a colheita do feijão em Sergipe e os agricultores dizem que o clima prejudicou a safra deste ano. Você sabe como é feito o queijo prato? Nós viemos a Minas Gerais aprender a receita. Bom dia. Bom dia. Existe um assunto que pode se transformar em drama em qualquer família. É a herança. A partilha de bens é sempre muito delicada, seja em família pobre ou rica. No campo, então, o problema se agrava, porque a herança não envolve apenas o lado material, a terra, os animais. Ela mexe também com o negócio e o ofício do agricultor. No Globo Rural de hoje, você vai ver caminhos para uma partilha menos sofrida, que preserve os direitos dos herdeiros sem impedir o bom funcionamento da fazenda. O queijo prato é um dos queijos mais consumidos no Brasil. E ele vai ser o assunto da nossa primeira reportagem de hoje. A Sabrina Souza, de Matutina, Minas Gerais, e o Douglas Lotti, de Lauro Miller, Santa Catarina, querem saber como é feito o queijo prato. Olha, a fabricação não é muito simples, não. Nós fomos a Minas Gerais para mostrar o processo. Sabrina e Douglas, para falar sobre o queijo prato, nós viemos ao Instituto Cândido Tostes, em Juiz de Fora, que é um instituto de pesquisa em laticínios. Quem conversa com a gente são as engenheiras de alimentos Renata Golim e Denise Sobral. Denise, para a gente começar, como é que se caracteriza o queijo prato? O queijo prato é um queijo tipicamente brasileiro e ele é o segundo queijo mais consumido no Brasil, ele só perde para a mussarela. E ele tem a característica de ser um queijo maturado, por isso o sabor dele é mais acentuado e ele também é flexível, macio, isso que faz os consumidores apreciarem tanto esse tipo de queijo. Renata, o Douglas ele quer saber se ele precisa de muito maquinário para fazer o queijo prato. Esse queijo é um queijo industrial, não dá para fazer de uma forma mais artesanal em casa. Então, o que ele vai precisar de equipamento? Ele vai precisar de um pasteurizador. O que é feito na pasteurização? A gente faz um tratamento térmico, aquece o leite para destruir alguns micro-organismos que podem causar algum tipo de doença ao consumidor quando ele consumir aquele queijo. Para a receita, aqui serão usados 100 litros de leite, que vão render 9 quilos de queijo. Vamos aos outros ingredientes. O fermento, que são as bactérias. Como a gente trabalhou com leite pasteurizado, então as bactérias foram destruídas. A gente precisa voltar com as bactérias, uma bactéria boa que vai dar sabor e aroma no queijo. Cloreto de cálcio, 40 ml para 100 litros de leite. Durante a pasteurização, o cálcio se torna indisponível e aí a gente precisa repor esse cálcio. Então, todo queijo feito com leite pasteurizado tem que usar cloreto de cálcio. 15 ml de corante de urucum, que vai dar a cor amarelada ao queijo prato. Outro ingrediente é o nitrato de sódio. O queijo incha, estufa e dá um sabor desagradável no queijo. Então, esse nitrato é para evitar esse defeito no queijo. E, por fim, proteínas para formar aquela coalhada, aquele gel que a gente vai formar o queijo. O primeiro passo é aquecer o leite pasteurizado até 32 graus. Com a temperatura certa, é hora de colocar o fermento com as bactérias. Só depois de 30 minutos entram os outros produtos. O último é o coagulante. O coagulante tem que ser diluído, é só misturar com um pouco de água. Depois colocou o coágulo, não pode colocar mais nada.
Após misturar o coagulante, o leite deve ficar parado em torno de 40 minutos até coalhar. A Denise vai fazer um corte para ver se ela está fazendo essa abertura. Quer dizer que está no ponto para cortar. Com uma lira, este equipamento com fios de aço, a coalhada é cortada nos diferentes sentidos. E conforme você vai mexendo, você vai tirando essa água que está presa aqui dentro dessa coalhada. Então esse é o tamanho do grão pronto, final, ele fica do tamanho de um grão de ervilha ou um milho de pipoca. Assim o queijo é misturado por 20 minutos. A partir daí deve-se tirar parte do soro. E em seguida coloca-se água quente até que se chegue a perto de 42 graus de temperatura. E essa retirada do soro e colocar água quente é que vai dar aquela característica da massa ser flexível. Então a gente continua mexendo para ver o ponto do queijo agora. Você vai dar uma apertadinha e ver que os grãos estão colando. A massa tem liga, quer dizer que a massa já está num ponto bom. Com uma placa de metal, a massa é prensada para que todo o soro seja retirado. São colocados pesos sobre a massa. Mais 20 minutos e o queijo é cortado e vai para as formas, que vão para essa prensa vertical. Aqui são 3 horas de espera. Daqui o queijo vai para a câmara fria. Queijos de 1 quilo devem ficar 24 horas na salmoura e mais 25 dias numa temperatura de 10 a 12 graus para maturar. Denise, como é que a gente sabe que esse queijo ficou bom? Então, a gente pode reparar que esse queijo ficou com a massa bem fechada. Outra característica é que a cor está bem uniforme. E ele também é um queijo bem macio. Agora eu vou cortar uma fatia para você experimentar. É um queijo macio e um sabor bem marcante. Bem marcante. Esse sabor é adquirido com o tempo de maturação. O formato de queijo prato que predomina no Brasil é o retangular, usado nos lanches. Mas a lei permite que ele seja fabricado também na variedade cobocó, como um cilindro ou uma bola, aquele queijo redondo. Você pode rever o passo a passo da fabricação do queijo prato no nosso site g1.com.br/Globo Rural. E é nesse mesmo site que você manda pra gente a sua pergunta, foto ou vídeo, como fez a Rejane Carvalho de Aparecida de Goiânia, Goiás, que tem uma pequena criação de galinha caipira e quer ampliar. Ela pergunta se a gente pode indicar um livro ou apostila que ensine a trabalhar com um número maior de aves. Rejane, olha aqui, a Universidade Federal de Viçosa tem esse manual que fala sobre criação de galinhas caipiras. Custa R$15, já com as despesas de correio. Para comprar um exemplar, entre em contato com a UFV, Caixa Postal 251, Viçosa, Minas Gerais. CEP 36570-900. UFV, Caixa Postal 251, Viçosa, Minas Gerais. CEP 36570-900. A Sandra de Almeida, de Astorga, no Paraná, quer ajudar um amigo que plantou essa árvore aqui, olha, vamos ver a foto. Ele não sabe o que é, e ela dá esses frutos aqui, olha, ninguém conseguiu identificar. Pois bem, Sandra, o agrônomo Shukit Kurosawa, consultor do Globo Rural, manda dizer para o seu amigo que ele tem uma planta conhecida como canispel, sapota amarela ou gema de ovo. Ela é da mesma família do saputi. Os frutos têm uma polpa doce e cremosa. E atendendo aí a um outro pedido no seu e-mail, aqui vai o nosso abraço, seu sogrão, telespectador fiel do Globo Rural, seu José Vaz de Almeida. Agora a gente conversa sobre porcos. O Marcos Albuquerque tem uma criação em Ananindeua, no Pará, e quer saber por que os animais ficam lambendo correntes ou mordendo pedaços de metal. Será que é falta de ferro? Eu fui conversar com um veterinário que só trabalha com suínos. Marcos, para tirar suas dúvidas, a gente veio até uma criação de porcos que fica no município de Boituva, no estado de São Paulo. Dá só uma olhada, é uma criação grande, 10 mil animais e muito cuidadosa. Para a gente entrar aqui dentro, tivemos que colocar o uniforme da granja, camiseta, calça, bota, todo cuidado com a saúde dos porcos. Quem vai conversar com a gente é um veterinário que é especialista em suínos, o doutor Marco Galina. Bom, doutor Marco, o Marco está dizendo aqui que os porcos estão lambendo correntes. O que é isso? O suíno é um animal muito curioso, né? Se ele tiver acesso à corrente, o próprio coxo, se colocar um pneu, um pedaço de madeira, ele vai morder.
Isso é sinal de que está faltando algum nutriente? O Marcos fala aqui falta de ferro? Não. Isso é sinal de que ele está brincando. Quando o animal está com problema de falta de ferro, que sinais que ele dá? É diferente. Esses sinais são visíveis. O animal fica pálido. O animal fica anêmico. Ele está cansado. Ele não está indo comer. O ferro participa na formação do sangue. Né? E o sangue que leva nutrientes, que leva oxigênio para todos os tecidos. Então, o ferro é de suma importância na nutrição do suíno. Doutor Marco, quais são os cuidados numa criação para garantir que o porco tenha uma alimentação equilibrada e rica em ferro? Começa desde pequeno. Ao terceiro dia de vida, praticamente ao nascer, a gente suplementa ferro injetável, ferro dextrano injetável no suíno. Tem comercialmente várias marcas de ferro, facilmente encontrável em qualquer casa agropecuária. A partir daí, ele começa a ter contato com a ração. Uma ração básica, farelo de soja e milho. E o que a gente recomenda? Que compre, também tem fácil acesso, o núcleo vitamínico mineral. O que é núcleo vitamínico mineral? É um suplemento que a gente coloca na ração, onde tem todos os elementos para suprir as carências do suíno. Tem cálcio, tem fósforo, o ferro, vitaminas, tudo que ele precisa e que não está na ração. Marcos, uma prática comum é colocar correntes de metal penduradas ou pedaços de cana nas baias para que os animais tenham com que se distrair e não fiquem tão estressados com o confinamento. Isso tem até um nome, enriquecimento ambiental. Agora os eventos da semana, e a gente começa hoje por Minas Gerais. Olha só, conferência Café Sustentável em Machado e encontro de produtores de leite em São João del Rei. Oficina sobre bioma pampa em Pelotas, Rio Grande do Sul e Feira da Agricultura Familiar em Abaíra, Bahia. Encontro sobre hidroponia em Florianópolis e sobre as ciências agrárias e as inovações tecnológicas na Amazônia em Marabá, Pará. Em São Paulo, encontro sobre irrigação em Olambra, jornada de plantas medicinais em Botucatu e o Fórum Caminhos da Safra no Espaço Plata, na capital. Daqui a pouco vamos mostrar o aumento na procura por touros em Mato Grosso do Sul. Os criadores chegam a pagar até R$18 mil por um animal. A produção de feijão cai e os preços pagos ao agricultor sobem em Sergipe. E no sul de Minas, a chuva de setembro ajuda a florada dos cafezais para a próxima safra.